Olá, hoje é Dia das Mães. Eu nem ia gravar vídeo, que eu já tinha gravado um vídeo falando sobre o Dia das Mães e que eu não tenho mãe, contando toda a história da minha relação com minha mãe. Mas como esse dia eu tô sempre melancólica, pensativa, eu resolvi gravar esse vídeo falando de alguns sentimentos que eu tenho em relação a dias como datas comemorativas, como o Natal, Ano Novo, aniversários, Dia das Mães, porque para mim sempre foi uma coisa muito distante. Eu sempre assisti da janela. Eram datas em que eu estava sempre trabalhando para servir as famílias. E depois que eu servia, que eu arrumava toda a bagunça, eu ia pro meu quarto e ficava sozinha, ouvindo o barulho das pessoas sorrindo, comemorando, vibrando, e eu na solidão do meu quarto. Isso já foi muito complicado para mim. É difícil falar sobre isso, né? Como eu já falei, presentes de aniversário, festa de aniversário, presente de Natal, isso sempre foi uma coisa muito distante. Dia das Mães é especialmente triste porque mãe é um ser místico, né? Um ser tão complexo, é tão difícil definir uma mãe. E depois que eu me tornei mãe, é difícil definir esse sentimento, esse amor incondicional que a gente tem. E para mim foi muito mais difícil entender a minha, porque eu estava vivendo a maternidade numa situação completamente inusitada, fiquei grávida sem planejar e entrei em desespero porque eu não sabia o que fazer, o que seria da minha vida dali para frente. O desconhecido me assustava, me apavorava. Não tinha o apoio do pai do meu filho, muito pelo contrário. Nos separamos no dia em que eu comuniquei que eu estava grávida. Ele não quis saber da criança, propôs tirar, é claro que eu não fiz. E hoje eu tenho um filho lindo. Essa trajetória de gravidez, pós-gravidez, de lutar para criar um filho sozinha, foi um negócio pesadíssimo, complicadíssimo, mas ok, eu venci. Tô aqui, tô viva, meu filho tá bem, tá adulto, formado, bem sucedido, mas eu sempre passo o Dia das Mães sozinha, porque ele não liga para esses arranjos sociais, ele nunca ligou. Natal, ele nunca ligou. Aniversário, eu fiz até 5 anos, depois ele pediu para eu não fazer mais, porque ele não queria festa de aniversário, com um monte de estranhos na casa dele, comemorando uma data que para ele era normal, e aquelas pessoas iam sair falando ainda da festa, o que é a comida, porque a bebida, porque a casa, porque ele não queria isso. E eu respeitei, não fiz mais festa de aniversário. E ele falou, me pediu um presente, mãe, me dê um presente que você não tenha condição de comprar e que eu quero muito. Então eu passei, dei o computador para ele estudar, dei o videogame que ele queria, sempre em datas assim, aniversário. Mas quando você é mãe, é difícil, e tem um filho que vivo, saudável, enfim, ser mãe, não interessa. Ser mãe é ser mãe, não interessa como é o seu filho, você é mãe, você ama incondicionalmente. Então eu sempre passo sozinha e isso pra mim é muito, mexe muito com o meu sentimento. Porque enquanto tem mães almoçando com seus filhos,
recebendo a visita dos seus filhos. Eu recebo um feliz Dia das Mães, isso quando vem. E eu fico me perguntando, eu não tive uma, e agora eu sou uma que não é lembrada, que não é comemorada, que não é reconhecida. Confesso que é muito difícil não aceitar, mas entender. Entender. Porque as pessoas que me conhecem sabem como foi difícil criá-lo sozinha. E eu orava a Deus todos os dias para não ser fria com ele, para não ser violenta com ele, como a minha foi comigo, para não tratá-lo com frieza, com indiferença, como fui tratada tantas vezes pela minha mãe, pelo mundo. Eu tinha medo de não saber criá-lo, porque eu vivi jogada nas casas dos outros, trabalhando e sempre, nunca tive a experiência de ter uma casa até então. E eu tinha medo de não saber lidar com essa situação. Então eu orava para Deus todos os dias para me ajudar, a me orientar a saber como criar um filho, né? Então eu fico sempre muito mexida nesses dias. Que hoje eu acordei, tá chovendo muito aqui, mais um motivo para não ficar zanzando por aí. Sozinha. Nenhuma ligação, nenhum recado, nenhum... Fiz almoço para vir almoçar, almocei sozinha. Então isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Eu não sei por que razão eu tenho que passar por isso, mas ok. É minha história, é minha realidade. Não tô aqui pra reclamar e nem pra passar por coitada, porque eu não sou coitada, não sou vítima. Tem alguma razão em que eu desconheço, ainda não conheço. Mas eu só queria me desabafar, só queria falar, só queria ter um pouco de leveza hoje. Já peço desculpa pelas lágrimas. Não sei se vão ver esse vídeo, quem vai ver e que reação vai ter, mas eu juro que não quero deprimir ninguém com essa história. Eu só quero desabafar. Eu espero que todas as mães estejam felizes nesse dia com seus filhos e comemorando bastante. E é isso. É isso, eu só queria desabafar. Eu já apaguei vários vídeos que eu fiz no passado porque eu não queria passar uma ideia de depressão, de coitada, de vítima, de nenhuma situação, e acabei achando que nunca ia gravar um vídeo desse aqui. Não queria. Queria deixar vídeos leves aqui para serem vistos, mas a vida não é um sorvete. A vida é cheia de altos e baixos, tem momentos felizes, eu tenho muitos, tem histórias felizes, mas essa história de hoje não é leve, mas ela é necessária, faz parte da minha realidade e não tem como fugir, tá bom? Feliz Dia das Mães para as mães e para os filhos.